Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje nós vamos continuar aqui a nossa programação, né, do nosso podcast, fazendo, né, debates, fazendo conversas, trocando, né, figurinha, né, sobre, né, a conjuntura nacional, algo que a gente, né, fazia, né, no ano passado e vamos continuar fazendo, né. E no dia de hoje eu tô aqui com o Emiliano Aquino, né, ele que é professor, que aceitou esse convite para poder, né, falar na live. Eu tô aqui de máscara, né, porque tô com alguns em Covid, tô bem, né, fazendo a live, mas assim, né, não passar, né, a Covid para outras pessoas. Então, se preservar é importante. E então, Emiliano, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, né, fale um pouquinho aí de você, se apresente. Boa noite, companheiro. É bom, meu nome é Emiliano, como o Guilherme disse, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, sou militante de movimentos sociais, né? Desde que eu me entendo por gente. E estou muito feliz em estar aqui. Queria agradecer o convite, Guilherme, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente está vivendo, né? E por quê. Maravilha, então, Emiliano, vamos aí para a primeira pergunta nossa, né, sobre a conjuntura nacional, né? Nós acompanhamos no dia 8 de janeiro, né, as ações, né, da extrema-direita ao Congresso e ao STF, né? Para você, né, o que, que significou essas ações, né? E também, né, e quais são as consequências, né, do que aconteceu naquele dia, no dia 8? Guilherme, eu acho que a gente pode pensar assim, eu fiquei pensando, né? Pelo menos é o modo como eu estou pensando, o que aconteceu no dia 8. Eu acho que a gente pode pensar assim em duas camadas, né? Uma camada, digamos, mais atual, que naturalmente é a mais importante, que diz respeito à seguinte coisa, quer dizer, eu acho que de fato havia uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa de golpe de Estado que não era majoritário nas Forças Armadas, essa ideia, não era majoritário no alto comando do Exército, né, mas um setor golpista do bolsonarismo, que isso quer dizer, portanto, tanto parte das Forças Armadas, né, e as investigações talvez digam que setor seja esse, se elas forem à frente, como um bolsonarismo que envolve empresários, principalmente médios empresários. Eu acho que a grande burguesia não, não entrou nessa, e um setor popular, de base popular, que é um setor etnicamente diverso, muitos negros, muitos pardos, muitos brancos, né? Muitos caboclos, etnicamente diverso, socialmente diverso, né? Quer dizer, tem operários aí, tem funcionários públicos aposentados, né? Tem professoras, professores, tem, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe um movimento hoje também não é novidade isso que eu estou dizendo, um movimento de extrema direita hoje que que atravessa, o que é transversal, digamos assim, né? As instituições, polícia, forças armadas, médios empresários e com a base popular. Né? Eu não diria exatamente que se trata de um movimento fascista, embora seja de extrema direita e nem por isso seja menos violento do que se fosse fascista. Né? E, bom, essa é a primeira coisa. Esse movimento, aí a gente pode conversar sobre as bases desse movimento. Né?
quer dizer, quais são as bases históricas, sociais, econômicas, culturais, digamos assim, que leva à constituição desse movimento. Esse movimento, bom, eu acho que tentou de uma maneira ingênua, que era o quê? Qual era a ideia ali? Era tentar provocar a, a uma LGO ou uma junta militar, ou, bom, isso no dia 8, né? Mas naturalmente que o timing já tinha passado. Quer dizer, o timing de um golpe deveria ocorrer antes da posse, né? Ou antes da diplomação, ou entre a diplomação e a posse, né? Quando o Bolsonaro ainda estava na presidência, estava em exercício como comandante supremo das Forças Armadas, né? Com condições institucionais, digamos assim, de articular com polícia, com... Então, esse time se perdeu. E parece que esse time se perdeu por uma recusa, é uma coisa que aparece aqui ali na imprensa, por uma recusa do alto comando das Forças Armadas de entrarem por esse caminho golpista, né? Por isso que setores do bolsonarismo começaram a atacar o Exército e as Forças Armadas, chegam a nomear 5 generais que teriam traído Bolsonaro, né? Eu não me lembro, não me recordo aqui, mas um deles é o Freire, enfim, chegam a nomear, né, cinco generais que teriam traído Bolsonaro, que teriam barrado essa ideia de ir para um golpe, né? Então, o timing, né, o kairos, o momento apropriado para um golpe, esse passou, teria que ser antes da posse, enfim. E no dia 8, quer dizer, ali foi, digamos, o seguinte, quer dizer, quando você acumula muita energia, essa energia tem que ser dispersa, né? Então você acumulou, faz 4 anos que existe um acúmulo de tensão psíquica nesse movimento social, né? Essa tensão psíquica exige ação, né? E naturalmente essa energia acumulada desencadeou aqueles acontecimentos que naturalmente tinham uma orientação golpista, né? Mas sem menor condição, já sem menor possibilidade de um golpe de Estado vitorioso, né? O que me chama a atenção, e aí tem a ver não com essa camada mais atual, mais viva, né, mais real, é que de algum modo há é um movimento criado ou constituído a partir de um discurso que eles se dizem antissistema, contra o mecanismo, contra o sistema, contra os de cima, etc., que de algum modo reproduz, eu acho que tem uma coisa de verdadeiro disso aí, né? Não que eles sejam contra o sistema, muito pelo contrário, eles dizem que querem preservar o sistema da suposta ameaça comunista. Mas tem algo de verdadeiro no sentido de uma certa experiência com este sistema, né? Quer dizer, você percebe que são pessoas, em geral, são pessoas que nunca se interessaram por política. Pessoas que nunca participaram de movimentos sociais, políticos. No máximo deve ter votado aqui e ali em algum candidato, mas assim, votou em A, como poderia ter votado em B, etc. E esse setor, nos últimos 4 anos, se politizaram imensamente. Quer dizer, eles saíram da completa apatia, né, para uma vida política extremamente ativa, né, seja nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos locais de trabalho que eles se encontram e conversam, nos locais de moradia, nos condomínios, eles se visitam, ou então se encontram no estacionamento e conversam, né, se estabelecem laços de afinidade e, e com conversa e com um debate, uma conversa, os temas, né, sobre os quais dialogam, sempre política, né? Então, um setor que durante décadas aí da sua existência individual
e décadas da existência social coletiva do país, não tinha interesse por política, né? E que, de repente, emerge, digamos assim, de algum lugar embaixo para uma vida política, para uma atividade política extremamente ativa. E emerge, digamos assim, numa postura anti-instituições, né? Numa postura antissistema. E instituições aqui vai desde o sistema de imprensa, de comunicação, dos meios de comunicação, o sistema parlamentar, o sistema judiciário. Então, me parece que tem, com isso eu termino essa minha primeira resposta, me parece que tem algo de verdadeiro aí. Quer dizer, esse movimento manifesta algo da realidade, é isso que eu quero chamar de verdadeiro. Manifesta algo da realidade, né? Que é uma atividade política de quem sempre esteve fora da vida política e que, quando emerge para a vida política, emerge numa atividade, ou numa postura, numa posição, né, de crítica das instituições políticas, das instituições que caracterizam, né, ou que objetivam, digamos assim, a vida política tal como ela está constituída no Brasil nas últimas décadas. Perfeito, Emiliano. Emiliano, para a segunda pergunta, né, algo mais polêmico aqui, eu vejo muitos setores da esquerda, né, apostando de forma bastante errada, né, nas ações do Supremo Tribunal Federal e principalmente aí no Alexandre de Moraes para conter essa horda aí da extrema direita. Como que você vê essa confiança, né, de setores da esquerda ao STF e especialmente ao Alexandre de Moraes, se a gente for pegar, por exemplo, o histórico dele, né, que já reprimiu mobilizações de estudantes em 2015, 2016, né, aqui no estado de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Guilherme, chama a atenção, chama de fato a atenção digamos, essa empatia, essa identificação afetiva, né, da esquerda com Alexandre de Moraes, inclusive com a expressão, usando a expressão de modo carinhoso, né, a expressão Xandão, né? E, quer dizer, eu vejo canais no YouTube, como aquele Plantão Brasil, por exemplo, aquele canal não fala em outra coisa senão em prisão e em cadeia. Fulano, fulano vai para cadeia. Olha, o Xandão vai pegar. Os cards são feitos com o rosto do Alexandre de Moraes, com aquela posição assim, em que ele está de cabeça levemente baixa, com os olhos para cima, olhando, né, e com um certo sorriso, como se fosse um sorriso sádico, né, do Alexandre de Moraes, né, porque combinado com um olhar de ameaça, né, e uma completa empatia com isso, quer dizer, mas me parece que isso expressa uma coisa, uma característica da esquerda brasileira, que é o punitivismo, né? Veja quais são algumas das leis que a extrema-direita na Lava Jato usou contra o PT, contra o Lula. São todos institutos legais ou aprovados, quando não incentivados, estimulados pelo PT e pela esquerda. A lei da ficha limpa, a delação premiada, né? O Instituto, se eu não me engano, que me parece que seja recente, o Instituto da Organização Criminosa, ou pelo menos a ampliação desse conceito, né? Depois, nos últimos meses da Dilma, a lei antiterror, né? De modo que, assim, o que tem, mas isso vem desde os anos 80, né? Desde os anos 80, quer dizer, o discurso da esquerda nos anos 80 era botar corrupto na cadeia, ladrão na cadeia, né? De algum modo houve
uma coisa na esquerda, um deslocamento da crítica social, da crítica ao capitalismo, do início dos anos 80, dos primeiros anos 80, para uma crítica moral nos últimos anos 80. Né? A campanha, por exemplo, de 89 do Lula foi uma campanha muito centrada no combate à corrupção. Né? E nessa ideia de que ladrão tem que ir para a cadeia. E aí tem uma coisa que está no YouTube, as pessoas podem procurar, uma ida dele ao Silvio Santos, aquele show de calouros do Silvio Santos. E aí tinha aquele cara que era de um cara de São Paulo, que era de um programa. Ele fazia parte do jurado do Silvio Santos, do show de calouros, e ele tinha um programa policial em rádio. Né? É um que tinha, inclusive, deficiência em uma perna. Um branquinho, esqueci o nome dele. O cara é fascista, um direitista desses caras de programa policial, não precisa dizer muita coisa. Né? E aí ele faz a pergunta para o Lula sobre... A resposta do Lula é uma resposta completamente alinhada ao espírito da pergunta. Qual é a coisa? O que faz com o ladrão? O ladrão é na cadeia. Bom, se a gente pega, gente, essa frase solta, vamos fazer assim, um exercício meio psicanalítico. Se eu pego a frase solta, ladrão, lugar de ladrão na cadeia, ladrão tem que ser preso. Isso vai desde assim, o político que é ladrão, ao garoto que é ladrão, que rouba uma coisa, o outro jovem que rouba outra coisa. Quer dizer, é uma frase, é uma máxima que se utiliza no dia a dia contra os pobres, né? Legitimada agora no plano político, sob a ilusão de que, então, é justo fazer com todos o que já se faz com os pobres. Então, ao lado dessa frase vem uma outra. É porque é o seguinte, os ricos nunca são presos, só os pobres são presos. Então, vamos agora prender também os ricos. Bom, ao invés de se perguntar se os pobres têm que ser presos, com isso você legitima a prisão dos pobres, sem, evidentemente, ter garantias que os ricos serão presos. Não sei se estou conseguindo ser claro. Né? Como esse discurso, né, que é o discurso anticorrupção, esse discurso do ladrão na cadeia, é um discurso que, antes de tudo, em nome de ampliar a prisão para todos, universalizar o castigo, que evidentemente não vai ser universalizado, tá certo? Ao invés de em nome dessa universalização do castigo, você legitima o castigo a quem sempre foi castigado, ou o castigo de quem, para quem o castigo foi criado, que são para os oprimidos, para os pobres, etc. E principalmente num país como o Brasil, um país extremamente violento, socialmente violento como o Brasil. Né? Então, veja, esse espírito, para ir para a tua questão, esse espírito punitivista está no DNA da esquerda brasileira. Né? Esse espírito de que é o seguinte, como é que a gente combate o racismo? Cria-se leis antirracistas. Como é que a gente combate a homofobia? Vamos criar leis que criminalizem a homofobia. Como é que a gente combate a violência contra a mulher? Vamos endurecer as leis que... Ou seja, está na ponta da língua, né? A resposta para qualquer situação, né? Para qualquer problema enfrentado. Façam-se leis mais duras, que punam de modo mais rigoroso. Né? Bom, são essas leis aí que terminaram levando esse espírito aí, legitimado durante 40 anos pela esquerda. O discurso da Lava Jato era um discurso construído
pela esquerda durante 30, 40 anos. 40 anos é injusto, mas, digamos assim, durante 30 anos, desde o final dos anos 80, certo? É verdade que o Lula começou a se afastar desse discurso. Nós temos que ser justos, né? Quando ele se pôs a governar, quando, enfim. Mas esse é um discurso construído. Esse é um discurso construído, isso é uma cultura construída, né? E que legitima um certo padrão, né, de punitividade a que a gente chegou na Lava Jato. E, de novo, como você lembrou, né? De novo, nós estamos numa situação, numa experiência de completa legitimação. Já vem de antes, né? Já vem de antes. Já durante o governo, na metade mais ou menos do governo Bolsonaro, quando o STF começou a ter uma atitude mais, né, uma posição mais ativa, né, saiu da parede em que ele estava encostado, né, na época do Toffoli, que é um frouxo, né, já começou uma série de atitudes do STF, né, que, assim, não tenha dúvida, não vamos ter dúvida, toda essa cultura de punição, de censura, de cerceamento, etc., que não é nem tanto as decisões específicas, certo? É o discurso. É um discurso que vai constituir mais uma vez uma cultura, né, que vai se dirigir contra quem? Contra os pobres, contra os de baixo, contra os, né? É a legitimação, é uma outra forma, ou é mais uma vez, ou mais uma experiência de legitimação pelo discurso e pelas atitudes, né, da violência secular. Aquele discurso do Alexandre de Moraes, que teve uma grande repercussão, eu não ouvi o discurso todo, eu só ouvi a parte que a imprensa, em que ele diz, eu acho que foi no ato lá com governadores, não me lembro, ele diz, bom, essa gente, se referindo ao pessoal preso, essa gente não é civilizada. Nós não temos conversa civilizada com esse pessoal. Esse pessoal não é civilizado. Bom, esse pessoal não é civilizado, Guilherme, nós sabemos de onde vem isso. O que significa isso na história do Brasil? Não estou discutindo como é que é na Europa, como é que é. Não estou discutindo Império Romano, não estou discutindo Grécia, Império Romano. Não, eu estou. Isso tem uma coisa muito concreta no nosso país. Quem é que não é civilizado no Brasil? Os índios e os negros. Eles são bárbaros. Eles são o gentil, é assim que se chamava, né? Eles são o gentil. Eles são bárbaros, não são civilizados. Contra eles e em nome da civilização, tudo cabe, porque não se trata aqui de uma disputa no interior da. É isso que o Alexandre de Moraes quis dizer. Não é uma disputa no interior da civilização. Não é entre pessoas civilizadas. Nós estamos falando aqui de civilização, de uma coisa que está fora da civilização, né? Portanto, os mecanismos da civilização combater o que está fora da civilização é diferente dos mecanismos que a civilização utiliza para combater aquilo que está interno à civilização. Nesse momento, os não civilizados são esses bolsonaristas. Essa gente perigosa, embora ingênua, né? Gente que é massa de manobra, mas extremamente disposta a exercer violência. Mas isso, em outro momento, foram os índios. Hoje os índios, então, são
da boca para fora defendidos, né, porque interessa hoje a um certo discurso ecológico do sistema, né, falar de manutenção das comunidades originárias, dos povos originários, etc. Mas isso pode ter certeza que os garimpeiros que estão, os 20 mil garimpeiros, né, que estão em território indígena, disposto a sujar os rios e a matar as crianças indígenas, olham para os índios justamente da mesma forma que Alexandre de Moraes olha para esses bolsonaristas. Não são da civilização. Né? Então, veja o que eu quero dizer, assim, me chocou esse discurso do Alexandre de Moraes, mas, por outro lado, esse é o discurso que expressa bem, né, a que nível de, digamos assim, de ortodoxia punitivista se chega, né? E se já elabora uma doutrina. Qual é a doutrina? É a doutrina da civilização, que não tem nada de novo, pelo menos não em um país como o nosso. Então, eu acho que tem uma coisa, eu não, enfim, para responder de modo direto a tua questão, eu acho que são duas coisas que se apresentam aí. Uma, eu acho que essa simpatia diz da própria esquerda, tá certo? Dois, eu acho que, mais uma vez, se constitui um discurso e uma prática de legitimação de punições e instituições punitivistas, né, que vão recair sobre a esquerda, sobre os movimentos sociais, sobre os pobres, sobre as raças e etnias subalternizadas, sobre os comportamentos desviantes e assim por diante, porque sob essa máxima eles não são civilizados, dependendo da conjuntura, dependendo do calor da hora, todo mundo pode caber nesse conjunto dos não civilizados. Os comunistas, nós principalmente. Sim, e eu acho que fica a pergunta, né, que a gente precisa responder, Emiliano, né, é de como combater esse bolsonarismo, né, que você falou que ingênuo, mas o pessoal, né, é disposto a fazer a violência, propenso sem, né, se adaptar ao Xandão e como ser crítico, né, ao STF, né, e o Alexandre de Moraes, sem dar milho para pombo para bolsonarista oportunista, né? Que também tem esse lado da moeda, né? Que a gente tem que, né, ser crítico ao bolsonarismo, mas sem se adaptar ao STF. Eu queria, assim, fugir de responder diretamente a tua pergunta. Eu queria fazer uma consideração anterior, né, e adiar um pouco a resposta a essa pergunta. Quando eu disse que eu acho que tem uma verdade que se manifesta no bolsonarismo, entendendo o bolsonarismo como esse movimento social, há um movimento social bolsonarista, certo? Quer dizer, não se trata, nós estamos falando aqui de dezenas de acampamentos nas quais circularam milhares de pessoas, né, nos quais, né, nesses acampamentos, que são dezenas de acampamentos, circularam milhares de pessoas. Contam com a simpatia de alguns milhões de pessoas, né? Naturalmente, nem todos que são simpáticos são tão ativos quanto esse setor aí, né? Mas há um movimento social, digamos assim, um movimento social centrífugo, certo? Quer dizer, que tem um núcleo assim, mais ativo, mais fiel, mas que tem que repercute é, circularmente, né? Até as bordas mais distantes, de maneira um pouco mais suaves nas bordas. Eu acho que o que é esse movimento social? Primeiro, é preciso duas bobagens que eu ouvi durante esses dias aí.
Uma do tal do privilégio branco, né? Eu ouvi as pessoas dizendo é um privilégio branco quebrar o STF, não sei o que, e não ser preso. Bom, não é branco, porque as pessoas que estavam lá eram brancas, mas eram também negras, eram também pardas, eram também caboclas, eram indígenas, era bom. Toda a diversidade do povo brasileiro, do ponto de vista étnico-racial, estava lá. Segundo, é um privilégio de rico. Não. As pessoas que estavam ali não eram ricas. As pessoas que estavam ali eram trabalhadoras. É uma parte dos trabalhadores, faz parte da classe trabalhadora. Ou funcionário público aposentado, ou empregado do comércio, ou então, são duas ilusões que a gente deve tirar, que na verdade é uma só, que é o que a gente gostaria de poder dizer assim, é porque a direita no Brasil ela é branca e de classe média alta. Não, não é. A direita no Brasil não é branca, ela é diversa étnico-racialmente, certo? E não é de classe média alta, né? Não é de filhinho de papai, certo? Ela é diversa socialmente com grande composição popular. E é desse pessoal que eu falo, é desse grupo social que eu falo, quando eu digo que é uma gente que nunca se interessou por política, seja do ponto de vista individual na sua vida inteira, seja do ponto de vista histórico nas últimas décadas, e que de repente o bolsonarismo permite, né, ele sair ali da indiferença, da passividade política, da desinformação mais completa, do desinteresse, para uma atitude de procurar informações, de frequentar redes sociais, grupos de WhatsApp, de ler jornais, de ver televisão para dizer que é mentira, e de se comunicar entre si, de fazer reuniões, de fazer política, Guilherme. São pessoas que nunca fizeram política e saíram dali, daquele local, para fazer política. E, como eu disse, né, na minha tentativa de escrever, fazer política contra as instituições políticas, contra os partidos. Bom, o que me parece que se revela aí, que se manifesta aí, são duas coisas. Uma, o fato de que o nosso processo político é um processo político, todo ele, digamos, em cima. É um processo político, todo ele, ou seja, o processo não é só a ditadura, as instituições democráticas burguesas, após o fim da ditadura, certo? Depois de 84, 85, 84 para cá, né? Depois da Constituição de 88, certo? Ou a democracia que foi entre 46 e 64, certo? Essas duas experiências democráticas, elas materializam processos históricos que se baseiam na exclusão da vida política, né, de um setor imenso da sociedade brasileira. É esse setor imenso da sociedade brasileira que, ao fazer política, faz política, evidentemente, portanto. Bom, mas isso que eu estou dizendo poderia, a rigor, fazer política contra as instituições numa perspectiva revolucionária, por exemplo, anticapitalista, enfim. Mas não se trata disso, evidentemente. Porque viu uma outra coisa. É um levante dos de baixo, para dizer como Nietzsche, é um levante dos escravos, em torno do seu senhor, em torno de um senhor, né? Em favor de um senhor, que é Bolsonaro, como poderia ser outra pessoa, evidentemente, né? Quer dizer, Bolsonaro não não há nenhuma virtude, nenhuma qualidade política excepcional no Bolsonaro, né? Aliás, talvez Bolsonaro seja a pessoa adequada para dar voz, dar expressão e tal a esse setor social imenso que eu estou falando, porque ele é
digamos assim, ele combina bem com essa inexperiência política, com essa falta de visão política, com essa ingenuidade, com esse modo imediato, por isso a violência, de se resolver as coisas e assim por diante. O que eu tô querendo dizer, porque que é uma coisa que eu estou pensando, e é a primeira vez que eu estou falando disso assim, é o que me parece que o que nós estamos, o que o bolsonarismo ele expressa é como se fosse o retorno de uma estrutura arcaica, mas não é uma estrutura arcaica da humanidade em geral. É uma estrutura arcaica da nossa experiência histórica, que é a estrutura arcaica do senhor de engenho com seus cabras, com seus jagunços, com seus. Né? Tem uma frase do Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, que por coincidência voltou aos meus olhos justamente ali em torno do dia 8, 9 ou 10, onde ele diz: não foram poucas as vezes em que caboclos, mulatos, negros e índios pegaram em armas para defender os senhores de engenho. Bom, e isso principalmente nas brigas, nas lutas entre famílias ricas no interior do Nordeste, né? Mas também ocorreu em São Paulo. Né? Eu estou falando São Paulo porque no período colonial você tem, na verdade, só tem 3 coisas no país que existem no país, né? Quer dizer, que é São Paulo, Bahia e Pernambuco. Né? Então, nesses 3 focos aí, tem experiência dessas grandes famílias poderosas, né? Que se baseia de latifundiários, senhores de escravos, né? E que às vezes tem uma disputa entre esses clãs, né? Esses clãs. A briga entre esses clãs patriarcais é uma briga, portanto, entre grupos, né? Que na cabeça está o senhor de engenho, né? O patriarca, né? Com os seus escravos, com os índios, com os mulatos, com os mestiços, com os caboclos, etc. Bom, com seus cabras. Né? Ou seja, o mais importante não é saber se isso que o Gilberto Freire disse é verdade ou não. Certo? O mais, que tem todos os indícios que seja. O mais importante é perceber como se constitui aqui um desenho, uma imagem, certo? Que é a imagem que parece uma imagem arcaica na cabeça das pessoas que parecem retornar e que ajuda a gente a retornar no bolsonarismo e que ajuda a gente a entender o seguinte, por exemplo, uma pergunta ingênua que a esquerda faz, Guilherme, né? Alguém da esquerda pode fazer: poxa, mas esse pessoal, eles estão defendendo um governo que fez uma reforma trabalhista, que tirou direito deles, um governo que fez uma reforma da Previdência, que tirou direito deles. Aí tem 2 problemas. Quem disse que eles tinham esses direitos? Quanto por cento da população brasileira, de fato, vai se aposentar? Ou já se aposentaria? Quantos por cento da população brasileira trabalha com carteira assinada, tem FGTS, 13º, férias com texto, etc, etc, e pode planejar assim: vou comprar minha casa com dinheiro do FGTS, pagar em 30 anos, quando eu me aposentar, eu termino de pagar a casa e vou ver minha velhice numa casa própria. Quanto? Portanto, quando você diz assim, tirou direitos de quem? Essa massa que está aí é a massa que nunca teve direitos. Inclusive, boa parte dessa massa do bolsonarismo, não toda ela, que nunca teve direitos. Esse é o pessoal que durante 5 séculos ficou à margem. Por outro lado, ficou à margem sob proteção. Aí, de novo, eu volto à metáfora, à imagem aqui, né, do clã patriarcal. Ficou à margem, mas sob ordens,
sob tutela e sob proteção do senhor. Esse pessoal, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é um movimento social que busca isto, não busca direitos, busca tutela e proteção. E a busca de tutela e proteção e não de direitos, ela é, primeiro, se explica historico-socialmente pelas vias de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que foi um processo de modernização, vou falar isso muito rapidamente e outra pergunta, talvez eu volte a isso, um processo de modernização que manteve as estruturas básicas e fundamentais da sociedade agrária, da sociedade, enfim. É um processo de modernização conservadora, como diz o Chico de Oliveira. O processo de modernização conservadora quer dizer um processo de modernização, de industrialização, de urbanização, de criação de um mercado interno, etc., etc., em que se concilia ao mesmo tempo, ou que se apoia e, portanto, também reproduz em outro nível, né, as relações não modernas, as relações não monetárias, as relações de mão de obediência, o trabalho gratuito, escravo, semi-escravo, e assim por diante. Quer dizer, o processo de modernização no Brasil não é um processo em que o moderno substitui e dissolve o atraso, mas é um processo de modernização em que o moderno traz o atraso consigo. Portanto, o que retorna não é um retorno, porque sempre teve aí. Né? Esse arcaico que retorna é o arcaico o tempo todo reconstruído pelo processo de modernização capitalista no Brasil. E esse arcaico, que o tempo todo é mobilizado, reconstruído, reposto pelo processo de modernização capitalista no Brasil, é esse que, do ponto de vista dessa massa aí, que não é mais um setor ou outro, calado, que agora ganhou voz, né? Não quer direitos, ela quer tutela e proteção. E, portanto, você pode dizer assim, não, mas o governo Bolsonaro não vai dar proteção nenhuma. É psíquico. A coisa se alimenta, inclusive psiquicamente. Né? É a tentativa de um mundo que possa ser, cujos signos possam ser legíveis e ser claros, né? Se sentir seguro, a ilusão da segurança pela manutenção dos valores tradicionais. O que nós estamos falando o tempo todo aí é de economia. Quer dizer, a crise capitalista aumentou em muita a insegurança das pessoas e as pessoas querem segurança. Os movimentos, os setores organizados, preste atenção, Guilherme, os setores organizados da sociedade, diante da crise, fazem o quê? Quando podem? Tentam garantir direitos, não é? Sindicatos, greves, assembleias, processos judiciais, etc., para processos parlamentares, pressão ao Congresso Nacional, para garantir direitos. É a segurança. E a grande maioria, ou uma parte dessa maioria, o que vai lhe dar segurança? Tutela e proteção. Tutela e proteção do pastor, do padre e da figura mítica que foi construída, Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não se vence o bolsonarismo botando as pessoas na cadeia. A raiz do bolsonarismo é mais forte. Porque a raiz do bolsonarismo, a rigor, não é Bolsonaro. Não é o bolsonarismo. Né? A gente pode distinguir duas coisas: o bolsonarismo como movimento social, como fenômeno social, que poderia ter qualquer nome, mas o nome concreto é bolsonarismo, e a expressão que ele ganhou agora, quando ele se constituiu, que é o bolsonarismo.
expressa algo muito fundo, algo muito caro a esse setor da população, que é um setor da população que nunca teve a ver com a democracia, nunca teve a ver com CLT, nunca teve a ver com FGTS, nem Previdência Social, nem com CAPES, percebe? Nem com essas instituições todas que nós criamos, nem com direitos humanos, nem com... Porque o desenvolvimento do capitalismo no Brasil não teve a ver com isso. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil teve o tempo todo reproduzindo o arcaico e o moderno. Né? E, portanto, esse setor inteiramente... Quando a gente fazia... Vou concluir, quando a gente fazia manifestações ou greves gerais pela Previdência. Pô, mas quantos trabalhadores têm Previdência, Guilherme? Se a gente botar no Google agora, a gente vai ver. A gente pode fazer isso agora. Qual o percentual de trabalhadores no Brasil que tem Previdência? Então, quem é que vai defender a Previdência? Agora, as pessoas adoecem porque aí tem outra ilusão da esquerda, Guilherme, que é a seguinte: é de que as igrejas evangélicas são apenas indústrias de dízimo. Não é verdade. Nem essas conservadoras e nem dessas que são dirigidas pelos pilantras, mais explicitamente pilantras. Não é verdade. As pessoas adoecem, o pastor vai na casa das pessoas. A mulher, a esposa tem filhos, a mulher do pastor vai nos 2, 3 primeiros dias ajudar a banhar o menino. A pessoa está com câncer. Aquela comunidade chega junto, levando comida, levando... A pessoa perde o movimento, não consegue andar, está de cadeira de roda, passa um irmão na casa dela para levar para a igreja no domingo à noite. Isso é tutela e proteção. Que é exatamente... E isso ocorre quando? Isso ocorre justamente no momento em que a crise capitalista dissolve, corrói todos os laços comunitários. Quem é que tá oferecendo laços comunitários? As igrejas. As chamadas igrejas, né? Pentecostais, neopentecostais, etc. Não é à toa, portanto, bom, e o que eu estou falando demais, mas enfim, o que essa experiência das igrejas dizem? Primeiro, elas realizam uma experiência comunitária, que é o oposto do que ocorre na cidade capitalista hoje, que é a corrosão. Segundo, elas dão a segurança psíquica. E essa segurança psíquica necessariamente é conservadora. Sabe por que necessariamente ela é conservadora? Porque ela diz o seguinte: nós temos pouco dinheiro, não vamos gastar bebendo. Não vamos gastar fumando. Não vamos gastar com drogas. Os 10% para a igreja, camaradas, é barato diante do que se gasta com bebidas, com fumo, com drogas, com farras. O que essa igreja faz? O que essa experiência religiosa faz? Reconstrói os laços familiares. Reconstrói como? Trazendo todo mundo para a igreja. O pai, o marido deixa de gastar, aumenta a capacidade de consumo da casa. Ao mesmo tempo, você está numa comunidade em que as pessoas se ajudam umas às outras. E, naturalmente, tudo que ameaça a comunidade, essa comunidade fechada, toda diferença ameaça. Uma comunidade fechada como essa, toda diferença ameaça. A diferença religiosa ameaça, por isso é preciso ter um nível de... Não sei se você já conversou com alguém de qualquer uma dessas igrejas. Elas, inclusive, são sectárias umas em relação às outras. Quem é da IPDA,
Não convive com quem é da Assembleia de Deus. Quem é da Assembleia de Deus não convive com quem é do não sei o quê. Porque sempre uma imputa à outra uma certa frouxidão nos costumes, ou uma certa má interpretação da doutrina, ou uma incompreensão do livro. E o que é esse sectarismo teológico e religioso? É uma necessidade de manter-se vigilantes, orai e vigiai. É preciso se manter vigilante o tempo todo. E o que é esse com a necessidade psíquica de se manter vigilante o tempo todo, né? Então, esses grupos são grupos extremamente fechados que toda diferença deve ser banida. A diferença de orientação sexual, de identidade sexual, a diferença religiosa, a diferença dos costumes, do modo de vestir e assim por diante. Quanto mais rígida for, quanto mais fechada for a comunidade, mais segurança o indivíduo tem nela. Então, é isso, quer dizer, eu menos disse como é que a gente pode combater e mais apresentei, assim, quais são as dificuldades do combate, né? Não é, o bolsonarismo não é algo que é conjuntural ou momentâneo. Ele deu forma, pela primeira vez depois de décadas, ele deu forma àquilo que a modernização capitalista produz permanentemente, que são essas relações pré-modernas. A modernização capitalista no Brasil produz relações pré-modernas, pré-capitalistas o tempo todo. Isso tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista dos costumes, das relações entre as pessoas e das relações de mando e obediência. Com a crise capitalista, isso tende a... Certo, então vamos aqui para a última pergunta, né, Emiliano? Do nosso papo. O papo aqui tá bom, mas precisa, né, terminar. Falar um pouco aqui, né, de e hoje como se posiciona, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo e também, né, como que se posiciona as forças, né, que estão ao redor do governo, né, de Lula e Alckmin. Eu acho assim, então, bom, são duas coisas, né? Bom, vamos aqui a primeira coisa do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo tem mais oxigênio do que a gente gostaria que ele tivesse. Por outro lado, o bolsonarismo ele tem uma contradição interna, que é a seguinte: ele quer mercado com conservação dos costumes, e não é possível mercado com conservação dos costumes. Ou seja, o bolsonarismo, como é que ele se constitui, enfim, como é que essa experiência social, né, arcaica, pré-moderna, pré-capitalista, que é o tempo todo constituído pelas relações de modernização capitalista, pelos processos de modernização capitalista, como é que essas experiências pré-modernas, pré-capitalistas ganharam feição política? Ganharam feição política num discurso liberal, economicamente liberal. O que é o discurso economicamente liberal? É mercado. Ora, mas mercado é justamente isto que ameaça a conservação dos costumes. Não é possível você querer ter mercado sem querer ter bargay. Não é possível você querer ter mercado sem ter lojinhas no melhor shopping da cidade que venda incensos, que venda deuses, imagens de deuses indianos, que vendam orixás e assim por diante. Não é possível você querer ter mercado sem ter motel. Não é possível você querer ter mercado sem ter drogas, álcool. Percebe? Então, quer dizer, tem uma contradição aí, que é a contradição entre costumes e mercado. Isso do ponto de vista social. Do ponto de vista político, a expressão dessa experiência social, que é, digamos assim, o bolsonarismo de Bolsonaro, né, já foi descartado pela classe dominante.
né? Quando o alto comando, aparentemente, pelo que se dá para depreender, o alto comando diz: não, nós não vamos embarcar nessa aventura golpista. Né? Isso ele o faz, inclusive, porque não tem apoio internacional. Aliás, tem uma imagem em Brasília de um soldado que vai conversar com os bolsonaristas que estão acampados, não sei se você viu, Guilherme, que ele pega e diz: olha, não adianta, se a gente desse hoje, fizesse uma intervenção militar hoje, daqui a 3 meses vocês estariam aqui lutando contra o governo militar, porque haveria sanções, haveria boicotes e tal, e a gente estaria faltando comida. O que ele quis dizer, uma conversa, como é que eu fiquei assim, como é que esse soldado tem tanta clareza disso? Porque ele está certo. Ora, isso deve ter passado de alto a baixo das Forças Armadas, né? Alto a baixo do Exército, pelo menos. Não há apoio internacional para o bolsonarismo. Não há apoio internacional para o bolsonarismo. Bom, por isso que não veio o golpe, né? Por isso. E fundamentalmente, por que não há apoio para o bolsonarismo? Em outra situação podia ter, como teve em 18. Né? Por que não há apoio para o bolsonarismo? Justamente por essa contradição entre costumes e mercado. É preciso ampliar mercado. Como é que você está dizendo que nesse momento que tudo que falta ao capitalista é mercado para vender suas mercadorias, você está dizendo que não vai ampliar mercado por causa dos costumes? Né? Como é que a Globo ia entrar nisso e ela iria vender suas séries para que mercado na Europa e nos Estados Unidos? Por que tem que ter um beijo gay na novela da Globo? Por que tem que ter um beijo? Por que tem que ter candomblé nos especiais da Globo? Porque isso vende nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então não dá para a classe dominante entrar nessa pauta dos costumes. Essa pauta dos costumes é para os de baixo. Eles têm necessidade psíquica da pauta dos costumes para se sentirem seguros nas suas microcomunidades, nas suas comunidades fechadas. Solidárias, é verdade, etc., mas microsolidariedades, comunidades, comunidades fechadas. Bom, isso é uma coisa. Uma outra coisa em relação ao governo Bolsonaro, eu gosto da frase que o Paulo Arantes disse. Aí foi a frase que sintetizou assim a minha decisão de ter votado no Lula. Há um processo de decomposição, né, muito à vista, de decomposição social por conta da crise capitalista, que não é uma crise qualquer. É uma crise, faz 40 anos que nós estamos em crise, é uma crise que não é apenas do setor dos países periféricos, é uma crise que vem do centro capitalista, né? É uma crise que primeiro se manifestou na União Soviética e no bloco que ela articulava, né? Depois se manifestou nos anos 80, 90, mais ou menos ali, acaba 89 ali, 90, depois se manifesta nos países do terceiro mundo. O Brasil, desde 86, ele chegou entre 49 e 86, o movimento de industrialização brasileiro foi ascendente. De 86 para cá, 86, portanto, nós estamos há quase 40 anos, é um processo descendente. Certo? Portanto, um processo de desindustrialização, que é o mesmo processo dos Estados Unidos, enfim. Nos Estados Unidos nós temos hoje as cidades fantasmas, né? Por isso que a classe operária nos Estados Unidos votou no Trump, né? Tornar a América grande de novo, né? Fazer a América novamente grande, né? É a completa, bom, e a fuga de capitais para a China, né? Para a Ásia, etc.
Então, nós estamos vivendo um processo de crise que é um processo de decomposição das relações sociais. No Brasil, ocorre o encontro de duas coisas. Uma coisa que o Brasil nunca chegou a ser, né? Porque o Brasil, exatamente isso que eu falei, o processo de modernização no Brasil é um processo de manutenção das relações, não só manutenção, mas de criação de relações não capitalistas, pré-capitalistas, pré-modernas, né? Portanto, a lógica do capitalismo no Brasil nunca foi a de substituição do arcaico pelo moderno, mas de manutenção da unidade do arcaico e do moderno, e, portanto, a criação permanente do arcaico pelo moderno. Isso significa, portanto, deixar uma quantidade enorme da população trabalhadora sem salário ou com salário e sem direitos, né? Ou quando tem direitos, não tem todos, né? De modo que somente uma pequena parte, que eram que os funcionários públicos, os trabalhadores de estatais, né? Funcionário público, trabalhador de estatal, bancários, né? Em poucas categorias tinham ali todos os direitos, né? Mas você via num degradê para descendente, né? Um degradê para baixo, em que chegava assim a grande maioria sem. Então, essa é a lógica permanente do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E que se encontra agora com uma crise mundial em que, a partir do centro capitalista, a partir da Europa, há uma destruição de direitos, né? E há uma destruição de empregos. E há uma substituição de relações capitalistas por outras relações de mando e obediência, que já não são mais relações tipicamente capitalistas ou puramente capitalistas. É um processo, né? Quer dizer, o Brasil nunca chegou. Então, no Brasil, nós temos assim o ainda não com o não mais, né? Ainda não, porque nunca chegamos a isso, e não mais, porque já não está dada essa possibilidade para ninguém. Então, é um processo extremamente destrutivo do ponto de vista da vida das pessoas, né? O governo Lula, essa é a frase do Paulo Arantes, representa um dique a isso. Mas é um dique, ele mesmo amparado em um terreno, em um chão, em um solo, né? Que já não é um solo seguro, porque é o solo da crise. Bom, e aí é um dique com o que restou da democracia burguesa, né? Porque a extrema-direita anti-institucional, né? O bolsonarismo, na sua característica essencial de anti-institucionalização, de quebra das instituições, né? Essa quebra física já tinha se dado juridicamente, politicamente, eticamente antes, né? O que restou fora disso se articulou em torno do Lula, né? É o PSDB, é o MDB, é o PT, enfim, é o pessoal de 88 está aí no governo Lula, né? Que então, volto a dizer, é um dique apoiado em um terreno absolutamente inseguro, porque é o terreno da crise capitalista. Eu não saberia dizer mais do que isso. Perfeito, então, maravilha, né? Estamos aqui encerrando, né, mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Miriano, né? Acho que foram essenciais aí as suas contribuições e passo a bola para ele de novo fazer as considerações finais. Eu quero agradecer, né? Eu acho que a gente está assim, tem que estar muito atento ao que está acontecendo, ao que vai acontecer.
porque realmente a realidade, como a gente não consegue saber tudo que está ocorrendo na realidade, ela nos surpreende, né? E naturalmente há momentos mais favoráveis, momentos menos favoráveis de lutas sociais numa perspectiva que não é o que ocorre nesse momento, né? Numa perspectiva de ruptura para frente, digamos assim, né? Em vista do novo, né? E não, bom, nesse momento que a gente está vivendo, o discurso revolucionarista está com a extrema-direita, porque ela que está com o discurso anti-instituição, anti-sistema, né? Porque ela está dando expressão justamente a esse setor social que sempre esteve fora disso, né? Bom, é possível, se a gente tiver muita esperança, uma boa esperança, aliás, não é muito, se a gente tiver uma boa esperança, esperar que um dia, quer dizer, esperançar, não é esperar, não é aguardar, né? Mas prestar atenção aí no canto do galo, né? Que possa anunciar talvez um movimento outro, né? De ruptura, enfim, que aponte para experiências sociais mais emancipatórias, mais é para isso que a gente é isso, né, que de algum modo nos alimenta. Aí a disposição de conversar, de discutir, de participar dos movimentos e assim por diante. Obrigado, Guilherme. Obrigado, bom, a vocês que tiveram a paciência de escutar, se escutaram até o final. Opa, então, maravilha então. Lembrar aqui sempre de se inscrever aí no canal Podcast Mesa de Debates. De tudo um pouco, acompanhe o nosso trabalho, né? Se inscreve aí no canal, curta o vídeo, ativa o sino, né? Comente. Também, né, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de tudo um pouco. E siga a gente no Instagram, né, Mesa de Debates, que lá tem conteúdos aí pro próprio Instagram. E, né, lembrar também do nosso Pix 385 007 028 00 CPF, né, para você contribuir, para você ouvinte quiser contribuir aí com o nosso projeto, fique à vontade, né? E o professor Emiliano já, né, marcou. Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro nem do Estado nem do capital privado. Então, então, independência política também é independência financeira. Então, é por isso que a gente faz essas medidas. Então é isso aí, pessoal, por hoje. Da minha parte é só, né? Um forte abraço aí a todo mundo e amanhã temos mais, né, entrevistas, né, e também, né, o nosso curso de formação marxista que nós estamos fazendo aqui, que vai contar aí com a participação do professor Jean Menezes, que acho que a grande maioria do canal conhece. Forte abraço aí a todo mundo e fui!